chegando a continuar semeando. Mas eu ouvi o Senhor dizendo, da forma que esta semana uma nova porta abriu, também uma nova porta se abriu no céu. E aquilo que era tão pesado, sabe, o choro, as lágrimas, sabe, aquele aflição está acabando. E daqui para frente, o caminho vai ficar mais fácil. Daqui para frente, o caminho vai ficar mais fácil. E aquilo que ninguém sabe, às vezes a gente até sente culpado, a gente sente pesado, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu não deveria. Se alguém soubesse que eu tivesse pensamento, se alguém tivesse, mas ouvi o Senhor dizendo, todos nós temos pensamentos, todos nós temos tentações, mas a prova é como nós respondemos. E eu declaro em nome de Jesus que vocês são chamados fiéis. E uma porta se abriu na terra e outra porta se abriu no céu. E hoje começa algo novo nesta casa, nesta cidade. E aquilo que era aquele sonho do início, ouvi o Senhor dizendo, eu dou permissão de sonhar assim novamente. Alabarabashia e alavaçaia. Urabaia e alavachai e alavacia. Sabe, o Espírito de Deus está aqui. Eu estou tão feliz de estar aqui nesse novo lugar, nesse novo ambiente, vendo, sabe, porque é o Senhor que constrói uma casa. Sabe, homens, nós podemos fazer tudo, podemos ralar, podemos jejuar, podemos clamar, podemos tentar, mas se o Senhor não está construindo uma casa, em vão nós trabalhamos. A questão é quem está construindo a casa. Quem constrói a casa é o homem ou quem constrói a casa é Deus? Aqui o Senhor está construindo. Então eu vejo, eu estou até tendo dificuldade de ficar em pé. Tem um peso da glória tão forte aqui. E eu quero liberar algo novo, algo fresco sobre a vida de vocês esta noite. Liberar uma porção, sabe, de algo novo que nós estamos vivendo como uma família espiritual. Hoje quando eu entrei aqui, eu estava falando com o Brisa hoje à tarde, cara, é uma coisa quando você está numa igreja toda semana, a sua igreja, então a gente está mais sistemática, a gente tem que me planejar, mas quando eu só tenho uma oportunidade, talvez de tanto tempo, eu preciso estar atento de uma voz profética e saber, e antes de chegar aqui, nem sabia o que eu iria ministrar, mas quando eu cheguei, o Senhor falou comigo, muito especificamente, começou a falar comigo sobre a fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda. E eu creio que é isso que nós estamos vivendo aqui. Eu acredito que talvez no coração originalmente, às vezes a gente pensa, já vai rolar, já vai passar. Então, ao passar de tempo, quando as coisas estão demorando mais para acontecer, então existe a possibilidade de entrar em dúvidas, de pensar, a questionar, mas será que era isso mesmo? E dentro de nós é necessário, às vezes, agarrar com aquela palavra original que Jesus nos falou, independente do que nós estamos vendo com olhos naturais. Mateus capítulo 17, verso 20, e eu acho que talvez uma das
dos versos mal entendidos na Bíblia. E eu vou esclarecer o que eu quero dizer com isso daqui a pouco. Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Os discípulos perguntaram, mas por que o Senhor conseguiu, expulsar esse demônio e a gente não? Porque, eles estavam vendo que ele iria conseguir umas coisas que eles não conseguiam, e ele falou, é por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então ele falou assim, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Então eu creio que um dos erros, na interpretação desse verso tem a ver, e tem muito a ver com umas versões da tradução da Bíblia em inglês, em português, porque uns versos umas traduções estão traduzindo aqui, porque quem tem fé, o tamanho de um grão de mostarda. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a palavra original, o texto original no grego fala. O texto original fala assim, como está escrito nessa versão aqui, como quem tem fé como, não o tamanho, mas como um grão de mostarda. Então, deixa eu explicar isso. Quantas vezes pensávamos em, mudar montes, e tentávamos mudar montes, mas a monte não se movia. Vamos lá, alguém? Diga amém. Quantos de nós já oramos por alguém que não foi curado? Quantos de nós, e nós estamos, mas o que é? A Bíblia fala assim, eu só preciso ter o grão de mostarda de fé. Isso eu devo ter, né? Mas não é isso que a Bíblia fala. Precisamos usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Não está dizendo quem tem fé, o tamanho de um grão de mostarda. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo uma fé nessa casa que está crescendo. Vamos lá, alguém? Umas coisas que já tentaram que não deu certo. Uns momentos que pensavam que iria rolar, mas não rolou. Mas é o processo. Quem tem fé como um grão de mostarda. Vamos olhar um outro verso que nos fala um pouquinho mais sobre o grão de mostarda. O próprio Jesus, em Mateus 13, verso 31, ele falou, o reino dos céus é como, vamos lá, alguém? Um grão de mostarda. Você está meio presbiteriano hoje, né? Vamos lá, poema. Aleluia. Vamos ter que dar uma sapateada aqui. Vamos lá, diga aleluia. Diga quem tem fé. Como um grão de mostarda. Jesus falou, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Então ele vai explicando como o homem plantou em seu campo. Então ele vai, embora seja a menor entre todas as sementes, essa fé no início é a menor de todas as sementes. Meus amigos, eu quero talvez estourar uma bolha aqui, quando eu falar aqui. Uma fé, o tamanho de um grão de mostarda, não move montanha.
Mas Jesus continua aqui, ninguém tenha, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, diga comigo, quando cresce. Vamos lá, alguém, vamos lá de novo, quando cresce, eu estou sentindo uma coisa crescendo aqui. Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore dentro do jardim. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, a menor medida de fé pode crescer para mudar montanhas. A fé do tamanho de uma semente de mostarda não pode resolver problemas do tamanho de montanhas. Você está feliz ainda? Queridos, sabe, às vezes eu acho que a gente vive um evangelho tão, sabe, falsificado, e a gente até tem medo de tentar, mas, sabe, a Bíblia fala que é fé de montanha, mas eu tenho fé, e nada acontece. Quem tem fé como um grão de mostarda, não é fé pequena, é fé crescente. Vamos lá, alguém. É fé crescente que move montanhas. A Bíblia fala, sabe, a gente precisa entender, a Bíblia se interpreta. Quem tem fé, o tamanho, ou quem tem fé como? Quem tem fé pequena, ou quem tem fé crescente? Quem tem fé que está crescendo? Sabe, então, a fé cresce à medida que nós vamos usando. A fé cresce. Sabe, se nós não usamos aquilo que nós temos, então nunca vão crescer na plenitude daquilo que Deus tem para o nosso futuro. E não existe atalhos, sabe, era necessário todos os tempos, sabe, nesse caminho, para nós chegar até este momento. Quantas vezes estávamos batendo em portas, esperando de uma coisa, mas agora, sabe, a fé cresceu. Nesta casa aqui, a fé cresceu. E hoje podemos ver, mas se chegamos a esse ponto, então podemos ter fé para tomar mais um passo. Vamos lá, alguém? Eu vejo com olhos de fé que isso aqui é apenas o início, é apenas o começo de algo que vai crescer e varrer esta cidade. Mas não existe atalho, não existe uma forma de pular uma etapa. E eu vejo tantas pessoas, e eu conheço uns grandes ministérios dos Estados Unidos, famosíssimos, que tentam lá ensinar, tipo, não, só vai lá. Tentando ensinar os jovens, vai lá, ore para as pessoas na cadeira de rodas, na praça, eles vão se levantar, vai lá, ore por, sabe, e então nada acontece. Então eles começam a inventar uma coisa. Você viu? O pé dele cresceu 1 centímetro. A perna era mais curta que a outra. Ele cresceu, sabe? Que não era nada, né? Jesus nunca cresceu a perna 3 milímetros. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por falta de uma coisa verdadeira, vai lá inventando uma coisa que não era nada de verdade, não.
Então acaba barateando aquilo que é verdadeiro. Porque existem milagres, existem curas, sabe, existem coisas maravilhosas, fortes. Mas se você tem um evangelho falso, se você pensa, eu só preciso de um grão de mostarda e eu posso arrancar uma pessoa da cadeira de rodas, quando não funciona, você começa a tentar inventar algo que não é genuíno, que acaba barateando o verdadeiro evangelho de Deus. E as pessoas que estão de fora estão rindo e falam, essa acaba sendo um mau testemunho para as pessoas de fora, porque eles viram um engano de pessoas chamando algo real que não é. E no momento, o que acontece? Quem está olhando de fora, joga tudo fora. Meus amigos, eu quero dizer para você, a fé é como um grão de mostarda. Ele começa pequena, mas existe um processo de crescimento. Vamos lá, alguém. À medida que você usa pouco fé, se você tem pouca fé, ore pela dor de cabeça da sua mãe, antes de você tentar puxar alguém da cadeira de rodas na praça. Você está feliz ainda? Queridos, eu sou já vovô dessa casa, sabe? Eu quero trazer equilíbrio, eu quero ensinar umas coisas que eu aprendi. Eu já viajei o mundo, já fui para parte de tantos moveres, tanto tipo de igreja. Eu só quero aquilo que é real. Vamos lá, alguém. Eu não quero nada que eu tenho que fingir. Eu quero que aquilo que é real. E eu quero dizer para vocês, a fé genuína, como um grão de mostarda, é a fé crescente. A fé que está crescendo, sabe, nós sabemos desse lugar, Deus nos deu fé para entrar nesse lugar aqui, mas agora, porque a fé cresceu, daqui a pouco, sabe, eu vou ter fé para algo maior. Vamos lá, alguém, sabe, é fé crescente. A fé como um grão de mostarda é a fé que cresce. Eu quero dizer para vocês, eu me lembro, 1996, a minha primeira viagem missionária. E eu me lembro, era assim, eu estava indo para a cidade de Ibagué, no estado de Tolima, aqui em Colômbia. E eu só tinha que chegar lá. Quando eu chegava lá, tinha um lugar para ficar, uma família que iria me receber, todas as minhas refeições pagas, e eu era umas 3 semanas, um mês, e a única coisa que eu precisava é pagar uma passagem de avião, e essa passagem de avião custou $625, eu lembro até hoje. Para mim, $625 naquela época era a mesma coisa que eu precisava levantar $50 mil, sabe? Meu Deus, como que eu vou levantar $625 para pagar uma passagem de avião? Mas sabe, eu orei, eu jejuei, eu ralei, eu trabalhei, e Jesus me deu $625 para comprar uma passagem de avião para fazer a minha primeira viagem missionária. Vocês sabem que hoje em dia o orçamento do meu ministério, eu acho que me custa $625 quase por dia.
sabe, de manter o meu apartamento aqui, a minha casa nos Estados Unidos, os filhos que Deus me deu, ministérios, sabe, hoje, mas não havia como eu viver aquilo que eu vivo hoje, se eu não tivesse que ralar e clamar e ter fé por aquele primeiro $625. Você está me ouvindo? Sabe, fé é uma fé crescente. Ele vai crescendo, sabe? Romanos 12:3, que fala, feche os seus olhos só um momento. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a palavra de Deus venha penetrando os corações de pessoas nessa casa. Eu vejo pessoas que têm limitado o Espírito de Deus. Eu vejo pessoas que têm limitado por causa de falsos entendimentos de coisas no passado e falhas no passado, baseado em entendimentos errados. E hoje eles têm colocado limites e não acreditam mais. Mas em nome de Jesus, como um apóstolo de Deus nesta casa hoje, eu estou aqui para romper pessoas que estão travadas, para entrar num novo nível de crescimento de novo, de acreditar em milagres, de acreditar no sobrenatural, de ser rompimentos financeiros. Eu vejo ideias empresariais hoje, que o Senhor está colocando, que vão acabar em milhões no futuro. Portanto, milhões. Eu vejo empresários nesta casa hoje, e o Senhor está te desafiando. Toma o primeiro passo. Toma o primeiro passo. Faz aquilo que eu coloquei no seu coração. Faz aquilo que eu coloquei no seu coração. O Senhor está esperando para pessoas aqui que vão se levantar como grandes homens e mulheres de Deus, porque Ele está dizendo: eu preciso financiar o reino. Eu estou te chamando para financiar o reino de Deus, porque eu sei que você é fiel. Romanos capítulo 12, verso 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Você sabe, Deus deu para cada um uma medida de fé. Deus deu para cada um grão de mostarda, de fé. Mas essa medida, talvez hoje seja pequena, mas à medida que você vai exercitando, talvez você tenha exercido grandes ministérios, falando ao homem, tentando desafiar, vai lá, cura alguém, tipo, tira alguém da cadeira de rodas na praça, sabe, vai lá, cura o cego, e você já
talvez caiu vítima desses falsos entendimentos bíblicos. Mas seja fiel à medida que fé que Deus te deu. Você está me ouvindo? Isso é o verdadeiro evangelho. Seja fiel na medida que Deus te deu. Expulsa um demônio. Depois, tenta expulsar o legião. Vamos lá, alguém. Começa a orar pela dor de cabeça da sua mãe. Depois, ore por alguém que tem câncer. Vamos lá, alguém exercita a medida de fé que você tem e toma passos na direção. Porque a fé é como um grão de mostarda. É crescente. Ele cresce. Mas ele não cresce se você não procura utilizar. Você tem que usar aquilo que Deus te deu. Crê em Deus por R$100. Depois, crê em Deus por R$1.000. Depois, crê por 10 mil. Depois, por 1 milhão. Você está entendendo o que eu quero dizer? A fé verdadeira bíblica é uma fé que Deus te dá uma medida, e a medida que você usa, a medida que Ele te deu, Ele vai crescendo. Eu vi o milagre de Deus me dar os R$100. Eu me lembro uma vez, clamando ao Senhor, por R$6.000 para pagar o meu aluguel, clamando, Senhor, amanhã. E eu vi o Senhor, sabe, à noite antes que eu precisava, alguém ligar para mim, Mark, eu vendi um terreno, e Deus me falou para semear R$6.000 na sua vida. Meus amigos, eu quero dizer por vocês, sabe, eu vivo, todo mundo, o gringo rico, o gringo rico. Eu vim de uma família pobre. Hoje meu pai tem dinheiro, né? Porque ele investiu e Deus abençoou, mas, sabe, eu venho de uma família simples. Eu vim para o Brasil não sabendo como eu iria sobreviver. Eu me lembro, tipo, rolando na cama à noite, me preocupando como que eu vou pagar. Tinha 7 missionários morando na minha casa, eu era o único trabalhando, o único que sustentou todo mundo. Eu me lembro como era. Em 2004, Jesus me ensinou, e eu entendi, eu vivo pela minha semente e pelo meu sacerdócio. Deus me fala onde semear, e o meu sacerdócio me sustenta. Você sabe, desde 2004, eu vivo no sobrenatural de Deus. Meus amigos, eu falo diante de Deus, todo mês, para mim, é um milagre. Eu não tenho uma grande igreja que me dá um salário todo mês. Sabe, eu não tenho família rica me sustentando. Eu não tenho investimentos. Todo mês é um milagre. E eu vivo assim desde 2004. Em todos esses 20 e poucos anos, nunca nada faltou na minha mesa. Eu viajo o mundo inteiro. E hoje que eu estou mais velho, eu viajo de classe executiva. Vamos lá, alguém? O coroa aqui, já paguei o meu preço. Hoje eu falo, a minha fé, antigamente, era ficar lá no último fileiro, no meio. Mas a minha fé
cresceu. Vamos lá, alguém. Hoje eu viajo o mundo todo de classe executiva. Eu morei 7 anos na Alemanha, trocando R$ 7 por €1. E nunca nada faltou na minha vida. Nunca atrasei nenhum pagamento. Eu estou dizendo para vocês, hoje o sobrenatural virou o normal na minha vida. Tantas vezes eu vou lá, eu olho na minha conta bancária e falo, cara, de onde veio esse dinheiro? Tantas vezes dinheiro aparece na minha conta, eu não sei de onde é. Eu não questiono, eu só falo, obrigado. Eu aprendi de viver pela semente. Eu aprendi a viver no sobrenatural de Deus. Queridos, eu quero dizer aquilo que Deus fez para mim, Ele quer fazer para você. Talvez a sua história é diferente que a minha. Talvez o chamado que o Senhor te deu é diferente do meu chamado. Mas eu estou aqui para dizer para vocês, Deus deu um novo passo para Poema em São Paulo. Mas aquilo que Ele fez na igreja, Ele quer dar um novo passo na sua vida pessoal também. Vocês sabem, nós somos uma família. Então aquilo, sabe, não é que um rompe o outro, não. Ele quer que, Ele está chamando nós todos para romper, para viver algo novo. São transições na vida. São relacionamentos que vão se ajustando. São mudanças geográficas, são estações diferentes, sabe? Mas Deus quer romper na sua vida. Eu não sei onde você está hoje, mas eu tenho uma coisa, certeza. Jesus quer romper você por uma coisa maior. E você precisa aproveitar essa estação que nós, como uma família, estamos vivendo algo novo. Eu, Leandro, os seus pastores locais aqui, todos nós, é uma coisa diferente está acontecendo. E aquilo que Ele faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Aquilo que Ele faz em mim, Ele quer fazer na sua vida. Você está entendendo? Mas você tem que tomar um passo. Cada um seja fiel à medida de fé que Jesus te deu. Não tenta ir além. Não tenta pular uns passos. Não tenta pular, sabe, uma etapa. Mas seja fiel ao momento que você vive hoje. O justo, a Bíblia fala, viverá por fé. É de fé em fé. Ou seja, uma fé que cresce. Os apóstolos disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Você sabe, é uma oração válida. É uma oração válida. Senhor, aumenta a minha fé. Porque a fé é o princípio bíblico. Mas você precisa entender fé como um grão de mostarda que move montanhas. É a fé que vai crescendo. A fé que vai crescendo. Esse verso
Eu estou meio só dando tiro por todo lado aqui um pouquinho. Mas 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montanhas, é toda a fé que move montanhas. Você está entendendo? A Bíblia interpreta a Bíblia. Mas como que acontece? Você tem que começar com aquele fé que você tem. Toma um pequeno passo de fé. Toma um pequeno passo de fé. E de lá as coisas vão crescendo. O que podemos fazer para aumentar a nossa fé? Coisas práticas. Estabeleça em seu coração que a palavra de Deus é a verdade. A primeira coisa de viver na fé, você tem que entender, essa palavra é a verdade. E se tiver uma coisa que parece que não está funcionando, então você tem que perguntar, Senhor, tem uma coisa errada na minha vida? Ou eu estou interpretando uma coisa errada? Porque eu sei, esta palavra é verdade. Vamos lá, alguém. Essa palavra é verdade. A primeira coisa para você andar sobre as águas, andar na fé, é estabelecer. A Bíblia é a verdade de Deus. Então, segunda, você tem que se colocar numa posição de ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 11, capítulo 10, verso 17, que fala, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Você precisa se colocar numa posição de ouvir a palavra de Deus. Às vezes, esse ouvir, eu estou lendo um verso que me fala uma coisa, e eu estou ouvindo. Mas na minha vida, muitas vezes, eu escuto uma coisa que Jesus me fala. Jesus me falou, através de um verso bíblico, através de uma palavra profética, que foi confirmada da boca de 2 ou 3 testemunhos. Mas eu escuto a palavra de Deus. A palavra, ouvindo a voz de Deus, produz uma medida de fé. Então, seja ouvintes, mas depois praticantes. A fé sem obras é morta. Você tem que ser fiel de tomar um passo de fé daquilo que Deus te mostrou. E eu sei que hoje eu estou falando profeticamente. Eu sei que hoje tem pessoas aqui, Jesus está te desafiando. Mas o medo, mas se der errado. Mas Deus te falou? Deus te falou uma coisa? A fé vem de ouvir, mas a fé tem que ser praticada. Então você tem que exercitar essa sua fé. Da mesma forma, você vai na academia, você vai lá exercitando o músculo. O que acontecer com esse músculo? Ele cresce. Sabe, a mesma coisa com sua fé. Se você, eu tenho pouca fé, então, amém, eu vou começar a orar por uma dor de cabeça. Vou começar a orar, pelo a gripe do meu filho. Eu vou começa onde você estiver. Talvez você não tenha fé de
crer por Deus de R$1 milhão hoje. Comece com R$100. Sabe, escuta a voz de Deus. Então, amém. O Senhor quer me dar? Bom, começa a orar, exercitar. Sabe, hoje é um novo dia, meus amigos. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo diferente. Deixa a sua fé ser desafiada, né? Por causa do que você está vindo ao seu redor. Quanto tempo a gente ficou lá? Amém. O lugar foi uma bênção. Por uma estação. Mas não era nosso. Vamos lá, alguém. Aqui é nosso lugar. Você está ouvindo? Deus abriu espaço para nós. Nós não estamos só dependendo de... Deus deu para Poema nosso espaço. Aquilo que Ele está fazendo para a família, Ele quer fazer na sua vida também. Sabe, Ele está te chamando para abrir algo novo, abrir uma nova porta. Mas você tem que tomar o primeiro passo. Nós ouvimos a palavra de Deus, né? Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, à medida que eu estou ouvindo, me posiciono para ouvir, não apenas uma coisa geral, mas uma coisa pessoal. Sabe, você entende? Deus tem um plano específico para a sua vida. É uma coisa pessoal, é uma coisa específica, é uma coisa para você. E não tem a ver só com seus desejos. Você está entendendo, irmãos? Às vezes, a maior coisa que atrapalha é que nós vivemos pelas nossas preferências. Tantas vezes eu queria uma coisa e Deus... Você sabe, 25 anos atrás, eu estava aprendendo espanhol e eu queimava para mudar para um país latino. E Jesus falou, vai para o Brasil. E eu falei, Senhor, não quero ir para o Brasil. Eu não falo português, eu tenho estudado quase 1 ano aprendendo espanhol. Vai para o Brasil. Eu venho para o Brasil nem querendo. Mas eu apaixonei pelo Brasil. Melhor coisa que eu fiz da vida é vir para o Brasil. Mas eu não quis ir para o Brasil. Mas eu obedeci ao Senhor e aprendi a amar aquilo que Ele me deu. 20, quase 15, 17 anos atrás, não lembro exatamente, Deus falou, vai para a Alemanha. Esse foi cruel, hein? Eu saí do Brasil chorando. Mas hoje eu tenho uma família na Alemanha. Sabe, eu aprendi a amar a Alemanha. Você sabe uma coisa? Eu fiquei esses anos, daqui 1 ano e meio eu vou aposentar e eu vou ter uma pequena aposentadoria, uns 400 euros pelo resto da minha vida. Porque eu obedeci ao Senhor, fui para a Alemanha. E além disso, eu tenho uma família espiritual. Nós estamos lá, sabe, conectando, parece que está conectando cada vez mais com Poema. Já queria visitar Poema na Alemanha? Eu não quis ir para a Alemanha. Você tem que entender, o irmão, não é o que você quer. Porque, sabe, você não sabe aquilo que vem no futuro. Você não sabe o que vai fazer você feliz. Daqui uns 10 anos,
Você não sabe, jovem, que você que está olhando, sabe, essa menina da faculdade tão linda, mas que nem serve Jesus. E você, Senhor, mas você não sabe, daqui 20 anos, talvez ela vai estar gorda e feia. Talvez ela vai te trair. Você não sabe quem você deveria casar. Você não vive pelas preferências. Você vive pelos princípios. Você vive por aquilo que Deus te fala. Se você obedece aquilo que Deus te fala, meus amigos, vai dar tudo certo. Mesmo que no momento eu chorei um pouco, saindo do Brasil. Mas Jesus trouxe, Ele me trouxe de volta. Aleluia. Eu sei que hoje é diferente, mas eu entendi hoje, Jesus está fazendo uma coisa. Se você conseguiu ver aquilo que está vindo, você provavelmente iria assustar. É uma semente. É uma semente. Uma semente que cresce. Uma semente. Não existe limites para aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Não existe limites para aqueles que obedecem. Jesus está fazendo algo novo. Vamos ouvir a voz de Deus para conhecer a sua vontade. E vamos orar de acordo com aquilo que Deus está falando. Não ore suas preferências. Você está ouvindo? É um grande erro que o cristão faz às vezes. Ore as suas preferências. Não. Jesus falou que seja feita a sua vontade. Senhor, eu queria que o Senhor tirasse esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade.